Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Chip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. Este é o oitavo episódio da nossa série de 24 que cobre a Bíblia, o Novo Testamento. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os demais episódios. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com um colega. Pois é, a partir daqui, o clima da narrativa muda completamente. Nós estamos entrando na semana mais decisiva da história cristã. A tensão em Jerusalém é quase palpável, sabe? Cada passo, cada palavra agora tem um peso gigantesco. A cidade está simplesmente eletrizada. A contagem regressiva começou. Bom, vamos direto ao ponto, né? O primeiro grande ato dessa semana crucial é a chegada de Jesus a Jerusalém. Só que a maneira como ele entra na cidade quebra todas as expectativas do que seria um rei conquistador. Pensem só na cena. O povo, oprimido por Roma, esperava o quê? Um libertador militar, um general chegando num cavalo de guerra pronto para a batalha. Mas a realidade foi radicalmente diferente. Jesus entra montado num jumento, que era um antigo símbolo de paz, cumprindo a profecia de Zacarias. Esse primeiro gesto já é uma declaração poderosíssima sobre a natureza do seu reino. Não é de conquista militar, mas sim de paz e humildade. E apesar dessa humildade toda do gesto, a reação da multidão é explosiva. As pessoas estendem seus próprios mantos pelo chão, um gesto que era reservado só para a realeza, e agitam ramos de árvores. Os gritos de hosana ecoam pela cidade, agitando todo mundo. Isso acaba estabelecendo a autoridade popular de Jesus de um jeito que os líderes religiosos não podiam mais ignorar. E ele não perde tempo. Vamos avançar para o segundo ato dessa história? Imediatamente depois de chegar, Jesus vai direto desafiar o sistema religioso no seu lugar mais sagrado, o templo. A cena que Jesus encontra é de um verdadeiro caos comercial. O pátio do templo, que era o único lugar onde os não-judeus podiam orar, estava lotado de cambistas e vendedores de animais. Um lugar que deveria ser de adoração tinha se transformado num mercado barulhento e explorador. E aí vem a ação direta. Jesus vira as mesas, expulsa os comerciantes. E a declaração que ele faz é cortante. Ao citar os profetas Isaías e Jeremias, ele não está só limpando o espaço físico. Ele está retomando o propósito espiritual do templo e acusando todo aquele sistema de corrupção. Essa purificação do templo é seguida por um ato simbólico que é igualmente poderoso: a maldição da figueira. Jesus encontra uma árvore cheia de folhas com toda a aparência de vida, sabe? Mas sem nenhum fruto. É uma metáfora devastadora para uma religiosidade só de fachada, que tem a aparência de fé, mas que não tem a essência, não tem transformação genuína. Com a autoridade dos líderes desafiada na frente de todo mundo, Jesus muda de tática. Ele passa da ação direta para o uso de histórias, de parábolas, mas não são historinhas qualquer. Elas funcionam como verdadeiras armas para desmontar a legitimidade dos seus oponentes ali diante do povo. A primeira parábola é bem simples e direta. Um filho diz sim, mas não obedece, enquanto o outro diz não, mas se arrepende e vai trabalhar. A mensagem é clara: o arrependimento e a ação real valem muito mais do que promessas vazias. Era uma crítica direta aos líderes religiosos que diziam as coisas certas, mas cujas ações não batiam com o discurso. A próxima parábola aumenta a tensão drasticamente. É uma alegoria da história de Israel. Os servos são os profetas, enviados por Deus e que foram rejeitados, espancados ou mortos pela liderança da nação. A violência só vai escalando, até que o dono da vinha manda o seu próprio filho, que também é assassinado. A mensagem era impossível de não ser compreendida. Jesus então conclui com essa citação do Salmo 118. E o texto de Mateus faz questão de deixar claro: os líderes religiosos entenderam perfeitamente que a parábola era sobre eles. A pedra que eles estavam rejeitando se tornaria a peça central da nova construção de Deus. Encurralados e expostos publicamente, os líderes agora partem para o contra-ataque. O terceiro ato desse confronto é uma série de tentativas de encurralar Jesus com desafios intelectuais e políticos, armadilhas muito bem elaboradas. Essa era uma armadilha política brilhante. Se ele dissesse sim, perderia o apoio do povo judeu, que odiava a ocupação romana. Se ele dissesse não, poderia ser imediatamente preso por traição contra Roma. Parecia uma situação sem saída. A resposta de Jesus é magistral. Ele vira a armadilha contra eles mesmos.
Ele pede uma moeda, aponta para a imagem de César nela, reconhecendo as obrigações cívicas, mas imediatamente coloca isso em segundo plano. Ele redefine a questão toda, afirmando uma lealdade muito maior, a lealdade a Deus. Em seguida, vem os saduceus, a elite aristocrática que não acreditava na ressurreição. Eles apresentam um cenário hipotético bem ridículo, projetado para fazer o conceito de vida após a morte parecer um absurdo lógico, uma verdadeira armadilha teológica. E a resposta de Jesus os silencia. Primeiro, ele aponta o erro deles. Eles não compreendiam nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele explica que a vida na ressurreição transcende instituições terrenas como o casamento. E depois, usando os próprios livros que eles aceitavam, ele prova o seu ponto. Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, um Deus dos vivos, não dos mortos. O teste final vem de um especialista na lei. Qual é o maior de todos os mandamentos? A resposta de Jesus é uma síntese brilhante de toda a fé judaica, conectando o amor a Deus com o amor ao próximo como os dois pilares que sustentam toda a Escritura. E isso se torna a base da ética cristã. Depois de responder a todas as armadilhas, uma a uma, o clímax da confrontação chega quando Jesus vira o jogo. Agora é ele quem faz a pergunta, uma que seus oponentes simplesmente não conseguem responder. Ele se volta para os fariseus e lança este desafio. Eles entendiam que o Messias seria um descendente humano de Davi. Mas, citando o Salmo 110, Jesus pergunta como o próprio Davi poderia se referir ao seu futuro descendente como o meu Senhor. A pergunta desafia toda a compreensão que eles tinham sobre a identidade e a natureza divina do Messias. Essa frase do Evangelho é definitiva. O silêncio. Depois de uma série de confrontos, Jesus emerge com uma vitória intelectual e espiritual total no coração do poder religioso de Israel. As armadilhas falharam e a sua autoridade foi demonstrada de forma inquestionável. Então, o que a gente pode extrair de tudo isso? Primeiro, a chegada do rei redefine o que é o poder. Não é conquista, é humildade. Segundo, a religião de aparências é diretamente confrontada, com uma exigência por frutos genuínos. E, por fim, o convite ao reino é aberto a todos, mas requer uma resposta que transforma o coração, não apenas as palavras. Esse confronto no templo foi o ponto de virada e nos deixa com uma pergunta central. O que acontece quando um reino de humildade colide diretamente com um sistema de poder já estabelecido? Essa tensão fundamental prepara o palco para todos os eventos dramáticos que ainda estão por vir. No próximo episódio, vamos acompanhar os discursos mais firmes de Jesus contra a hipocrisia religiosa e suas profecias sobre o futuro. Para aprofundar sua experiência, recomendo a leitura do capítulo correspondente. Nada substitui o contato direto com o texto bíblico.